glória a Deus nessa noite? Quantos carecem da sua graça? Diga que Ele é bom, diga palavras de amor ao seu Deus, ao seu Pai. A presença do Senhor é real neste lugar. A graça de Deus é manifesta entre nós. Quantos creem nessa palavra? Diga glória a Deus. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, Senhor. Pelo Teu amor, Deus, que nos constrange. Pela Tua salvação, Senhor, que nos alcançou. Pelo Teu amor que nos amou primeiro, Senhor, que nos amou primeiro. Então, Senhor Deus, Tu não olha para as nossas multidões de pecados, mas Tu olha para o Teu Filho, Jesus, na cruz do Calvário, que morreu em nosso lugar. E por isso estamos aqui nessa noite, Senhor, com os nossos corações contritos, quebrantados diante da Tua presença, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus das nossas vidas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Quantos creem nisso, digam amém e aplaudam o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 14, versículo 15 até o 24. Cumprimento a igreja do avivamento, a igreja amada, que vai morar no céu, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ganhar. Aleluia. Já está aqui no telão, quem não trouxe a Bíblia aí. Nós vamos fazer a leitura do versículo 15 até o versículo de número 24. Quem puder, fique em pé. Se ficar sentado, fique em reverência. A partir de agora, traga sua mente cativa para este lugar. Pare de conversas paralelas, para que você não perca aquilo que o Senhor tem para o teu coração nessa noite. Deixa um pouquinho o WhatsApp de lado e fique focado naquilo que o Senhor tem para o teu coração. Eu creio que o Senhor preparou esse ambiente, este lugar, essa noite, essa hora, lhe trouxe aqui, porque Ele quer alcançar o teu coração, porque Ele é desejoso, Ele lhe ama, Ele quer trazer paz, segurança e salvação à tua vida, amém? Vamos ler aqui a minha tradução, aqui de James, diz assim, versículo 15, ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Versículo 16, Jesus contudo declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próxima à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queiras desculpar-me. Outro, conviva, explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de boi e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. Versículo 20. E o outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo o que o Senhor mandou está feito, conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Versículo 24. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Feche seus olhos e fazer mais uma oração. Pai,
Te rendemos graças pela Tua palavra que foi lida. Te pedimos, Senhor, muita luz, discernimento. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a lançar, Senhor, a Tua boa semente nos corações. Que a Tua palavra, como mesmo está escrita, que é uma espada afiada de 2 gumes, possa, Senhor Deus, cortar primeiramente a minha vida e também a vida dos meus irmãos, que ela possa alcançar no mais íntimo dos nossos corações. Como diz a palavra, ela faz separação da alma do corpo, das juntas e medulas, e ela penetra no mais profundo do ser. Só a Tua palavra tem poder para fazer isso. Então, que essa mensagem, que essa palavra possa chegar, Deus, em todos os corações que aqui estão. Repreendo, Deus, toda a obra do inimigo, todo roubador de semente que tente atrapalhar, Senhor, essa noite, os ouvintes da Tua palavra. Que ele possa, Senhor Deus, estar sendo agora retaliado, amarrado, em nome de Jesus. Que ouvidos e corações possam estar atentos para aquilo que o Senhor vai falar agora nesse instante. Em nome de Jesus, não olha para minhas limitações, Senhor, mas usa, Deus, a minha vida conforme a Sua vontade. Como disse João, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Que a Tua mensagem, ela seja, Deus, exaltada, não um mensageiro. Que a Tua palavra, ela seja vista, não um pregador. E que o Teu nome seja glorificado mais uma vez. E que possamos sair daqui nessa noite edificados, fortalecidos, curados, libertos, sarados e salvos pelo poder do nome de Jesus. Quantos creem nisso? Pode se sentar. Aleluia. O Senhor me deu um tema para essa ministração e eu creio que essa palavra ela precisa ser anunciada não só hoje, mas todos os dias pela igreja do Senhor. Precisamos falar sobre a salvação. E diante dessa parábola tão conhecida, vai estar aí na sua Bíblia, na epígrafe, né? A parábola do grande banquete. A gente vai falar de um assunto, de um tema que o Senhor me deu dentro desse texto, que é um convite à salvação. Quem gosta de anotar, esse é o tema da mensagem dessa noite. Certamente vai ficar no YouTube, né? No aplicativo da igreja. Então o tema da mensagem é um convite à salvação. Amém? Geralmente quando assumo essa tribuna, minha esposa costuma dizer que eu sempre trago uma palavra mais dura, exortativa. Mas eu ouvi esses dias de um pregador falando, né? Que quando nós assumimos, a gente que prega a palavra, não viemos aqui para falar aquilo que de nós mesmos, do nosso coração, mas aquilo que Deus coloca no nosso coração. Não aquilo que queremos falar, mas aquilo que Deus quer falar, não é verdade? Se a gente subir aqui, qualquer pregador, pastor, com a intenção de falar aquilo de si, que venha de si mesmo, vai ser um fracasso. Mas quando nós entendemos que aquilo que Deus quer, quando nós oramos, buscamos, pedimos a Deus a graça, quem fala é o Senhor e nós somos apenas intermediários da palavra, amém? Então sempre que eu subo aqui, eu subo com esse pensamento: Senhor, eu quero falar aquilo que o Senhor quer falar, eu quero dizer aquilo que o Senhor quer dizer, e se o Senhor quiser ser exortativo, se o Senhor quiser ser o que o Senhor quiser ser, que o Senhor venha fazer, porque nós queremos ser apenas instrumentos. Então se as palavras forem tranquilas, suaves, mais duras, creia que venha do Senhor para a tua vida. E eu pretendo nesse sermão de hoje, né, trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a minha felicidade. Quarta-feira aqui na escola bíblica, quando eu sentei, o irmão Assis, o professor da noite, começou a ministrar, e no final eu falei para ele, mostrei aqui o tema, era a mensagem quase toda. O irmão Assis quase que prega a minha pregação de hoje. Então, para nós que pregamos, isso é o quê? Confirmação divina, né? Nós não cremos nada do acaso, coincidência, não. É Jesuscidência. É Jesus que confirma, é Jesus que revela. Então, é isso mesmo que o Senhor colocou no meu coração. Então, nós vamos falar sobre esse convite. A verdade é que essa é a vontade de Deus para toda a humanidade, né? E essa vontade, ela permanece ainda hoje. Que todos os seres humanos sejam salvos, sejam alcançados. Jesus veio com esse intuito: salvar o que estava perdido. O homem se perdeu com seus pecados e caminha com os passos largos para o inferno. Todos os dias, milhares e milhares de seres humanos espalhados na face da terra estão vivendo uma vida de pecado deliberadamente, dissolutamente, distantes de Deus e caminhando para o inferno. E esses carecem
desse convite maravilhoso da graça de Deus, da salvação. Então, o que nós vamos falar é interesse meu, seu e de toda a humanidade. É interesse de todos nós. Afinal, se eu perguntar aqui nessa noite, quantos querem ser salvos? Quantos querem ser salvos? Quantos já estão salvos? Eita, funil apertou. Quantos receberam o convite da salvação? Quantos aceitaram esse convite? Aleluia! Então vamos falar sobre isso. E eu queria que você prestasse bem atenção naquilo que a palavra do Senhor fala nessa passagem de Lucas, no capítulo 14. Jesus, com sua infinita graça, oferece perdão e remissão dos nossos pecados, nos dando de forma gratuita a tão sonhada e almejada salvação. Se a gente for analisar grandes homens, da Bíblia, ou alguns personagens interessantes que aparecem na história bíblica, nos evangelhos, você vai ver que existia e existe esse anseio no coração do homem, porque o homem, quando ele perde a comunhão com Deus no Éden, você vai ver isso lá em Gênesis, capítulo de número 3, quando Eva ali aceita o convite da serpente, não da salvação, mas o convite do engano, e ali junto com Adão comem do fruto proibido, e ele desobedece e pecam contra Deus. A partir daquele momento a intimidade, a comunhão com Deus é quebrada, o pecado vem no mundo. A partir daquele momento fica um vazio enorme no coração de todo ser humano. De todos aqueles que pisam nessa terra, eles nascem carentes da graça de Deus. Romanos diz que todos pecaram e destituídos, afastados estão da graça de Deus. Somente o sangue de Jesus para nos reconciliar com Ele, com Deus novamente. Então, todos precisamos e anseiamos por essa graça. Se você for lá em João, Evangelho de João capítulo 3, em uma conversa com uma pessoa muito importante da época, uma pessoa que era uma referência para os seus, um líder, ele diz, ali no capítulo 3, Senhor, como eu posso ser salvo? Como eu posso nascer de novo? E ali Jesus discorre com ele, ele diz, importa que o homem nasça da água e do sangue. E ele vai falando sobre a salvação para aquele homem. Uma vez um jovem se deparou com Jesus e ele disse, Senhor, como eu faço para ter a vida eterna? E ele também disse para aquele homem, vai, entrega todos os teus bens ao pobre, os pobres vêm e seguem-me. E ele virou as costas. Então você vai ver que de instante em instante existia esse anseio. Lá em Atos dos Apóstolos, ali quando Paulo e Silas na prisão, capítulo 16, vem ali um terremoto naquela cela de prisão, e eles ali são libertos. Aquele soldado disse que eu preciso fazer para me ser salvo. Então a necessidade da salvação, ela existe no coração de todos nós, de todo homem, de toda mulher que nasce, que pisa nessa terra. Você pode procurar em religiões, você pode procurar em vícios, em prazeres dessa vida, prazeres da carne, concupiscência dos olhos. Você pode se esbaldar lá fora, mas você não vai encontrar aquilo que você só encontra em Jesus Cristo. Só Ele pode te salvar. Não a religião, não o mundo, não os pensamentos filosóficos, nada disso pode te salvar. Somente aquele que morreu por você lá na cruz do Calvário, que se fez maldito no meu e no teu lugar. Só Ele tem a palavra de vida eterna. Só Ele que pode salvar você do inferno e da morte eterna. Somente o Senhor Jesus. Nessa passagem o Senhor Jesus conta uma parábola que nos mostra os detalhes deste bendito convite que chegou até nós. A parábola do grande banquete. Antes de nós entrarmos no texto ao qual lemos, eu queria introduzir desde o começo do capítulo 14, para a gente entender melhor de onde Jesus estava falando, de por que surgiu essa conversa e por que ele contou essa parábola. E é importante a gente entender. Se você for lá no versículo 1, a palavra diz que Jesus ele cura um homem hidrópico um sábado. Uma doença, a hidropsia, era uma doença que a pessoa ficava cheia de líquidos no corpo e ela ficava muito inchada. Não sei se você já se deparou com alguém na rua. Lá no meu trabalho, lá no bairro onde eu trabalho, tem um jovem que eu vejo que ele é todo inchado e certamente ele deve ter essa doença. Então é algo terrível.
Só que tinha um problema, porque Jesus estava na casa, num banquete de um fariseu, de uma pessoa muito importante, e que eles eram muito apegados a essa questão do sábado. E aí você depois pode estudar sobre isso. Eles guardavam, o dia de sábado, eles nada faziam. Para você terem ideia, essa comida do banquete ao qual Jesus estava ali para jantar com todos aqueles convidados, foram preparados na sexta-feira, porque nem a comida eles preparavam no sábado. Lucas, ele gosta muito desse assunto, e das 7 curas que Jesus faz no sábado, 5 são no Evangelho de Lucas e 2 no Evangelho de João. Certamente eu creio que não foram só 7 curas, viu, pastor Miguel? Eu creio que o Senhor Jesus curou muito mais no sábado e no domingo, porque João disse que se fosse escrito tudo que ele fez, não caberia em todos os livros da face da terra, né, irmão Assis? Então foram 3 anos e meio de glória, de cura, de milagre. Onde ele ia, onde ele andava, ele fazia. Mas a Bíblia relata 7 curas no sábado, que é o detalhe importante, porque para eles era errado, não podia acontecer. Mas Jesus, ele faz uma pergunta, naquele jantar, quando ele chega, ele já estava meio que sendo perseguido. Alguns queriam já procurar nele culpa, queriam já alguma forma de condená-lo, de culpá-lo. Ele estava incomodando a religiosidade de muitos. E ele, quando ele chega e ele se depara com aquela situação, ele que sonda e conhece os nossos corações, ele fez uma pergunta: é permitido ou não curar no sábado? Sem ninguém ter falado nada. E eles ficaram em silêncio. Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu-se dele. Aleluia. Em seguida lhes questionou: qual de vós, se o seu jumento ou boi cair no poço, não salvará rapidamente, ainda que seja dia de sábado? Sabiamente Jesus falou essas palavras, e diante daquilo, diz o versículo 6, eles ficaram sem palavras para responder. Jesus deixou eles caídos, aqueles que já no seu coração procuravam julgar e condená-lo. Era um jantar perigoso para o Senhor Jesus. E o Senhor, por que tu foste nesse jantar? Eu pensei, o Senhor Jesus, ele não perdia a oportunidade de levar a palavra, de levar o amor, de curar, embora ele respirasse ameaças, fosse perigoso. Mas Jesus foi lá, foi convidado, compareceu a esse banquete, e ali ele começou a agir naquilo que profetizou Isaías. Ele veio para curar os enfermos, libertar os cativos e oprimidos do diabo, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, ele não perdeu tempo, em todo instante ele estava ali fazendo a obra, lançando o convite da salvação para aqueles que careciam. E aí, diante daquela situação, no versículo 7, você vai ver que ele começa a observar os convidados que ele ia chegando. E antes de ele contar a parábola do grande banquete, ele conta 2 outras parábolas. Porque ele começa a analisar que aquelas pessoas que chegavam a esse banquete que estava acontecendo naquela noite de sábado, eram pessoas que estavam mais preocupados em status. Muitos deles pegavam os melhores espaços, procuravam os melhores lugares, os melhores e mais notáveis lugares para sentar. E Jesus começa a observar aquilo e ele diz: quando por alguém fores convidado para um banquete, um casamento, não busquei um lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidado a outra pessoa ainda mais digna do que tu. Sendo assim, o anfitrião, as que os convidou, se aproximará de ti e dirás: dá lugar a este. Então, sob grande humilhação, irás ocupar o último lugar. Esse primeiro ensinamento de Jesus é fantástico, porque ele, ao observar as pessoas que procuravam, irmão Assis, os melhores lugares, as primeiras fileiras, serem reconhecidos, ele diz: olha, está errado, não é assim. Porque se você fizer assim, você pode ser envergonhado. É muito melhor você procurar os lugares mais simples, os lugares que não são notáveis, porque aí sim você pode ser exaltado quando o dono da festa lhe convidar à frente. O que a gente aprende com isso, irmãos? É que nós não precisamos nos exaltarmos, mas quem nos exalta é Deus, quem faz é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer da forma dele. E a gente se perde muito nisso, porque muitas vezes a gente quer ser notável, a gente quer aparecer. Então o Senhor Jesus, ele vem com esse ensinamento nessa parábola. Ele diz: portanto, todo que se promove será envergonhado, mas os que a si mesmo se humilham receberá exaltação. Então o primeiro ensinamento naquela noite Jesus traz a eles. E o segundo ensinamento, Jesus ele se dirige ao dono da festa, dizendo: olha,
Quando deres um banquete ou um jantar, não convides os teus amigos, irmãos ou parentes, nem os teus vizinhos ricos. Se assim procederes, eles poderão da mesma forma também te convidar, e isso não terá recompensa alguma. Pelo contrário, ao dares uma grande ceia, convida os pobres, os deficientes físicos, os mutilados, os que não podem ver. Feliz serás tu, porque este não tem o que te pagar. Entretanto, receberás tua régia recompensa na ressurreição dos justos. O segundo ensinamento que Jesus traz naquela noite é que, não, obviamente, que a gente não vai pegar o pé da letra, que a gente não vai poder convidar os nossos amigos e familiares. Eu não entendo assim. Mas ele está querendo dizer que é muito fácil você convidar alguém que pode te trazer uma recompensa. Se você for convidar uma pessoa por conta da condição financeira, que ela vai lhe dar um bom presente, isso em nada você terá recompensa. Mas se você convidar aqueles mais necessitados que nada pode te recompensar, muito mais você será honrado por Deus, porque a recompensa virá na ressurreição dos justos. O que é que a gente aprende? Que a gente não pode ser interesseiro no reino de Deus, que a gente precisa tratar as pessoas de igual forma, quer seja o rico, quer seja o pobre. E isso era muito sério naquela época, ainda é nos dias de hoje, mas naquela época isso era muito notável, porque essas pessoas eram abandonadas em becos, em vielas, nas ruas, não eram notadas, não eram enxergadas. Mas o Senhor Jesus traz essa palavra, porque o Evangelho, ele alcança o rico, ele alcança o pobre, ele alcança todos aqueles que estão necessitados, amém? Então essa palavra, essas duas palavras, esses dois ensinamentos, o Senhor Jesus traz naquela noite ao observar aquele banquete. E aí entramos no texto, quando alguém percebendo esses dois ensinamentos, extasiado diz, né? Ora, ao ouvir tais ensinos, o homem que estava reclinado ao redor da mesa enunciou: feliz será aquele que partilhar do pão do banquete do reino de Deus. Aí o Senhor Jesus não perdeu a oportunidade, agora ele vai falar de algo muito maior, né? Que é sobre esse convite da salvação. Jesus, ele vai começar a declarar, e agora a gente entra no sermão, e eu queria que você viesse comigo, né? Vejamos alguns ensinamentos dessa parábola que aborda este lindo convite à salvação. Primeiro ensinamento, do versículo 15 ao 24, que a gente leu, a gente vai pegar o versículo 16 e 17, a gente pode aprender que o banquete está preparado. Repita comigo: o banquete está preparado. Vamos ler 16 e 17. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próxima a hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Então, Jesus traz essas duas primeiras parábolas, esses dois primeiros ensinamentos sobre os melhores lugares, sobre querer se exaltar, e também sobre reconhecer todos de igual forma, aqueles que estão esquecidos, que é para a gente poder também honrá-los, né? E não simplesmente pensar no retorno, naquilo que a gente pode receber em troca, mas fazer sem pensar no que podemos receber em troca. E aí ele vai, através dessa pessoa que traz esse anúncio, né, que fala sobre o reino, Jesus agora ele pega e começa a falar essa palavra, essa parábola, né, começa a relatar sobre a gloriosa convite da salvação. Primeira coisa aqui, né, um notável banquete significa que não era qualquer banquete. Assim como o reino de Deus não é comparado a tudo que já vimos. Jesus ele começa a falar sobre a salvação, sobre esse convite, e ele aborda sobre uma festa, um banquete, mas ele faz questão de dizer nessa parábola que ele estava preparando essa festa para um notável banquete. Não era uma festa comum. Quantos aqui já foram convidados para festas? Vamos pensar aqui numa festa de casamento. Eu já fui para vários. Foi, né, Renato? Também já para casamento? E é bom, né? Chega lá, é maravilhoso o momento aqui dos momentos do matrimônio, né? Que tem as bênçãos da igreja, dos pastores, cerimônia, coisa mais linda. Mas os irmãos, eu sei que esperam muito pelo final da festa, onde vai ser servido o grande banquete. E eu já fui para vários. Eu sempre me lembro de um que eu fui, que até sushi serviram, viu, irmãos? O negócio era pesado. E tinha
barca de sushi, eu nunca mais me esqueço, a Paula sempre eu falo disso, né? Porque foi um banquete assim surreal. Sushi, tem quantos já viram sushi em casamento? Então eu fiquei assim, né? Mas geralmente a gente vê isso em festa de aniversário, de casamento, aquele banquete, né? Aí tem um momento dos salgados ali no começo, para começar. Tem irmão que já enche o bucho logo ali, né? Aí nem espera jantar, às vezes vai comer, já está cheio, sentindo não gosto de jantar. Então, esse banquete, né? Esse banquete que a gente vê nas festas, ele acontece, só que o Senhor Jesus fala aqui que era um notável banquete. Porque quando se trata do reino de Deus, você pode imaginar, irmãos, aquilo que é mais de delicioso nesse mundo, aquilo que é mais de glorioso nesse mundo, a festa mais pompa que você tiver já na sua vida, que você possa imaginar, da pessoa mais rica desse mundo. Recentemente casou o filho do dono de um sheik lá da Arábia, bombou aí na internet. O cidadão casou, não sei quantos bilhões o homem investiu, veio gente de todo canto, era gente famosa, não sei quantos dias de festa. E aí certamente foi comida, foi banquete, foi tudo, dias e dias. Mas quando se trata do reino de Deus, quando se trata da glória de Deus, quando se trata da salvação, nada pode se comparar. O apóstolo Paulo disse que o peso da glória que está reservado é incomparável, é infinitamente mais. O apóstolo Paulo disse que aquilo que os olhos não viram, que não penetrou no coração do homem, ouvidos não ouviram, é o que está reservado para nós, aqueles que o buscam, que os amam. Isso é o banquete de Deus, é algo inimaginável, é um banquete notável, é um banquete de outro mundo, é algo glorioso, aquilo que Deus reservou. Por isso ele usa essa expressão: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Ele convidou muitas pessoas para esse banquete. Eu queria que o irmão me ajudasse, colocasse, quem está aí, Pedro, Romanos capítulo 8, versículo 18, para endossar mais ainda sobre esse convite, sobre esse banquete que ele está falando aqui. Romanos 8, 18, você vai acompanhar comigo. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. Quando se tratar de salvação, a salvação, irmãos, ela é atemporal. Deus, Senhor Jesus, ele começou a nos salvar desde o Éden, quando Adão se perde. Quando ele promete ali que da semente da mulher viria aquele que iria pisar na cabeça da serpente. Quando ele providencia ali para Adão, e você vai perceber bem que Deus é que vem no final da tarde: Adão, onde tu estás? Porque a salvação é intencional, o amor de Deus que nos procura, que nos constrange. Não é obra nossa, é obra de Deus, irmão Assis. E no final da tarde Deus procura Adão: Adão, onde tu anda? Não foi Adão que foi procurar Deus, foi Deus que foi até Adão. E Adão escondido ali com roupas de figueira, de trás ali das árvores, envergonhado por conta do pecado. E ali o Senhor providencia um animal, cobre ele com as vestes do animal, já simbolizando o que seria, né, mais na frente. Então a salvação, ela é atemporal, ela foi anunciada ali, foi anunciada 700, 800 anos antes de Cristo, na pessoa do profeta Isaías, quando ele fala ali, foi lido isso aqui esses dias, no capítulo 53, quando fala da pessoa de Jesus, que não havia nele beleza ou formosura que nos agradássemos, homem de dores, sabe o que é padecer, rejeitado, humilhado, tudo isso, como ovelha muda, ele foi para o matadouro, por amor de nós. Jesus foi anunciado por Isaías. Jesus, ele continua a nos salvar, quando lá no Getsemane, sob forte pressão, naquele momento ali caótico, onde ele poderia ter dito simplesmente não: Senhor, passa de mim este cálice. Se ele tivesse parado ali, irmãos, nós não estaríamos nem aqui. Não existiria salvação, não existiria o convite da salvação para nós. Mas ele disse: Senhor, todavia seja feita a tua vontade. A tua vontade, Senhor. E ele sofreu, começou ali o seu sacrilégio, o seu sacrifício por amor a mim e a você. E ali ele continuou a nos salvar. E ele continua a nos salvar hoje, todos os dias. Quando ele nos perdoa dos nossos pecados, quando ele nos perdoa das nossas fraquezas, quando ele abre os nossos olhos, quando ele nos traz luz, quando ele nos tira do caminho tortuoso, do caminho que
nos leva à morte, Ele continua a nos salvar. E Ele vai nos salvar naquele grande dia, quando Ele vier com seus anjos e levar a sua igreja, arrebatar o seu povo dos quatro cantos da terra, e aqueles que estiveram mortos em Cristo Jesus serão ressuscitados, e ali estaremos com Ele para sempre. Louvado seja Deus. Ele continuará a nos salvar. A salvação, esse banquete, este convite é atemporal. Então perceba, Ele estava preparando o convite, preparando o banquete, Ele estava preparando o banquete, mas esse banquete já está preparado. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Já está preparado. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Ele está preparando lugar para nós no céu, na glória. Aleluia. E assim, nós podemos perceber que além desse notável convite, a gente vai entender que existia um dono da festa nessa parábola. Repita comigo: o dono da festa era o próprio Deus. Ele era o dono da festa, e Ele mesmo deseja que a casa esteja cheia. Versículo 16: certo homem estava preparando um notável banquete, convidou muitas pessoas, casa cheia. Essa é a intenção de Deus para a humanidade, que todos sejam salvos, todos sejam alcançados. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque Ele sabe que aqueles que morrem sem Deus, que morrem no pecado, estão indo para o inferno, e Deus não tem prazer nisso. Deus é mau, Deus é ruim? Não, Deus é justo. Ele nos amou e entregou o Filho dele na cruz do Calvário para nos salvar, porque o Adão se perdeu lá no Éden, mas Ele deu Jesus para nos salvar. Então, se eu rejeito esse amor, essa graça, se eu rejeito esse convite, tem condenação para mim. Então muitos têm rejeitado o convite. A gente vai ver isso no decorrer da pregação. Será que você tem rejeitado o convite de Deus, da salvação para a tua vida, com as tuas escolhas erradas, com os teus pensamentos desta vida terrena, se esquecendo do que é a prioridade, do que é Deus na tua vida? O desejo dele é que todos sejam salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Pedro, por favor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O dono da festa, que é Deus, Ele mandou ali convidar muitas pessoas. O convite hoje, a mensagem do Evangelho, ela tem sido anunciada nos quatro cantos da terra. A pregação, ela tem chegado em muitos lugares, mas muitos ainda não entenderam e têm rejeitado esse convite. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que mais uma vez Ele está te convidando para esse banquete maravilhoso. Que mais uma vez Ele está lançando esse convite para você. Não rejeite o convite do Senhor. Próximo à hora do início da ceia, enviou o seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados. Naquela época era muito comum, e isso também hoje, né? Vai ter um casamento aí, um banquete maravilhoso que vai ter agora no final do ano, que eu fui convidado. E você recebe primeiro o convite pelo WhatsApp. Então hoje, na época não tinha WhatsApp, né? Mas o servo ia lá, vai ter o banquete, casamento do irmão João, data tal, viu? Anota aí. Eles não receberam o convite de uma hora para outra, não, como a gente pensa se a gente for ler, né? Primeiro, segundo a tradição, segundo a história, eram enviados esse WhatsApp que a gente recebe. Confirma aí no site se tu vai para o casamento ou não, não é assim? A gente envia, né? Convite pelo WhatsApp para confirmar lá no site. O negócio hoje é chique. É tudo informatizado, né? Então, primeiro vem esse convite. E aí a pessoa poderia ter tempo para dizer: não, eu não vou ter um outro compromisso, ou eu confirmo, né? E aí depois o servo ia lá e hoje, está preparado, vamos. Era assim que era feito. Primeiro estava preparando o banquete, convida muitas pessoas, mandou o WhatsApp aí para todo mundo, receberam, pronto. Aí no versículo 17, próximo à hora da ceia, ou seja, ninguém foi pego de surpresa,
Quando o Senhor Jesus vier, quando a última trombeta tocar, quando a igreja estiver subindo, ninguém vai dizer assim: eu sabia que esse negócio de arrebatamento era verdade. Ó. Nunca ouvi falar disso aí. Quando começarem a anunciar aí nos meios de comunicação, na televisão, na rede esgoto, em todo canto que for, no SBT, raptaram milhares de pessoas, foi o ZT, foi não, foi a igreja que subiu. E já tinha sido anunciado. Os servos já tinham pregado. Os servos já tinham dito: ei, te prepara, o convite já está sendo anunciado há tempos. Jesus está voltando. Aí ele vai vir e vai dizer: está preparado, é agora. Puf, acabou-se. Fechou-se as portas. Aí muita gente vai ficar aqui murmurando e chorando, enfrentando a ira, né? E o anticristo, o falso profeta. Então vigie. Deus está anunciando. Venha, receba esse maravilhoso convite. Seus servos anunciavam que chegou a hora. E aí, vocês que já receberam esse convite, que levantaram as mãos, que disseram amém, que estão salvos em Cristo, não podemos ficar calados. A missão de anunciar é minha, é sua, nossa. Precisamos abrir a nossa boca. Olha aí para a cadeira do teu lado, querido amado. Olha aí, em nome de Jesus. Dê uma olhada aí para trás, para frente. Quantas cadeiras vagas, não é verdade? Como é que essas pessoas vão vir, irmãos? Como é que essa palavra vai chegar? Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão de quem não ouviram? Enquanto você não disser um eis-me aqui para o Senhor, enquanto você continuar com a sua vida egoísta, pensando só em você e na sua salvação, não, estou bem, eu estou todo domingo, eu estou no culto, está tudo de boa. E todo mundo que eu conheci indo para o inferno, meus amigos da escola, da faculdade, meus vizinhos, os meus clientes, meu patrão, todo dia está com você. Jesus vai cobrar de você. Por que a igreja não fala do amor de Deus? Por que a igreja não prega a palavra? Por que nós não convidamos essas pessoas? Por que, irmãos? Chega! Ele mandou chamar de becos e vielas. Traz todos esses necessitados, essas pessoas que carecem, que foram esquecidas, manda chamar para a festa. Ainda tem lugar, manda vir. Quem foi que foi? O servo. Quem são os servos? Diga: sou eu. É você, somos nós. Mas está tudo certo, porque eu estou salvo, está tudo bem, minha família está aqui. Não. Precisamos falar, precisamos pregar, anunciar em tempo e fora de tempo, pregar o ano aceitável do Senhor. Perceba, não é à toa que essa palavra está narrada dessa forma. Os servos foram anunciar. E se você é servo de Deus, se você é salvo, foi alcançado, você precisa anunciar. Isaías 52, versículo 7, Pedro. Isaías 52, 7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Quão maravilhoso é, irmãos, podemos pregar a palavra para alguém, podemos discipular alguém, podemos ver a transformação de uma vida, de uma família, podemos ver o agir de Deus na vida das pessoas. Como é maravilhoso, como é glorioso isso. Porque estamos perdendo essas oportunidades de alcançar os perdidos, de pregar a palavra. Se você está aqui hoje foi porque alguém amou você, pregou para você, orou por você. Precisamos entender isso. Outra coisa que a gente aprende dentro do versículo 16 e 17 é quando ele diz: venham, está tudo preparado para vós. Isso fala da obra de Jesus que já foi concluída. Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Aleluia! Ele já preparou tudo. Ele já preparou o lugar. Não precisa mais você fazer sacrifício de tolo. O que Ele quer é o seu coração rendido. É que você aceite o convite. É que você diga um sim para o Senhor.
é que você coloque a sua vida aos pés dele, que você o ame mais do que qualquer outra coisa. Se você for pegar a continuação dessa parábola, já depois, quando ele concluir a parábola, ele vai falar sobre isso, que aqueles que não aborrecem pai, mãe, irmãos, filhos, mas que não me amam mais do que a mim, não são dignos de entrar no meu reino. Se eu colocar pessoas, outras coisas acima de Deus, se alguém ou alguma coisa me tirar da presença de Deus, se eu fizer isso, eu não sou digno do reino dele. Então é necessário eu me render ao Senhor, porque Ele já preparou o lugar, Ele já preparou a mesa, Joel, já está tudo preparado. Venham, comam e bebam de graça, irmãos. Não precisa pagar nada, Ele já pagou o alto preço lá na cruz. Ele já morreu no nosso lugar, e Ele quitou esse escrito de dívida que nós tínhamos com Deus, por conta dos nossos pecados. Ele quitou através do sangue precioso da cruz. Quem estava aqui no aniversário da igreja, o irmão relatou bem sobre o que ele pagou de preço, os açoites, a coroa, o vinagre, tantas coisas, humilhações que o Senhor Jesus sofreu, para que eu e você o rejeitássemos com as nossas decisões tolas. Jesus te chamou. Se você está dentro dessa casa hoje, Jesus te chamou. Se você está dormindo no sono da negligência, você será penalizado por suas escolhas. Então aceite o convite do Senhor e entre à festa, porque está tudo preparado. Amém? A segunda coisa que nós aprendemos é que existiu, está muito claro no texto, a rejeição do convite, versículo 18 ao versículo 20. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade, preciso ir vê-la, por favor, me desculpe. Outro convite explicou: acabei de comprar 5 juntas de boi, não posso ir, perdoa, por favor. E o outro: casei agora, vou para a lua de mel, não posso. Começaram a inventar desculpas, rejeitando o convite de Deus, e isso tem acontecido constantemente. Quem sabe você que está aqui nessa noite, o Senhor Jesus tem batido na porta do teu coração há tempos. Há tempos Ele tem te mostrado, Ele tem ido até você, assim como Ele foi até Adão. Por onde tu andas, por onde tu vais, Ele tem culto após culto, domingo após domingo, tem batido a porta do teu coração, mas tu não tem aberto a porta do teu coração. Continua fechado, continua negando, continua rejeitando o convite. A rejeição ao convite começa quando priorizamos as coisas desta vida, quando colocamos qualquer coisa em primeiro plano e não Deus em primeiro plano. Mateus capítulo 6, versículo 33 fala sobre isso: mas buscai primeiro o reino de Deus. Em primeiro lugar o reino de Deus, não as coisas desta vida, as coisas do mundo. Certamente não havia problema alguém comprar a junta de boi, alguém casar, mas o problema aqui é a desculpa, é colocar as outras coisas à frente do banquete, à frente o convite dessa notável festa da salvação. O banquete estava preparado, mas eles rejeitaram, eles negaram, eles disseram não para o dono da festa, disseram não para Deus, disseram não para Jesus. Qual tem sido a sua resposta ao convite de Deus, se você que está aqui nessa noite? Será que você tem dito sim ao convite do Senhor, tem se deleitado desse banquete? Ou você tem negado ao Senhor Jesus, tem priorizado outras coisas? Eu vou para a igreja quando eu posso, eu leio a Bíblia quando der, eu tenho que estudar outras coisas, eu primeiro preciso me informar, depois eu vou para a igreja, primeiro eu preciso curtir a minha vida, depois eu vou para a igreja, deixa eu na minha, deixa eu com as minhas coisas, com os meus afazeres. Eu creio, quantas vezes a gente vai pregar, você diz: eu já tenho Deus, a vida toda torta, cheia de pecado, depressão, triste, uma vida desgraçada, mas coração distante, os olhos tapados.
e continuam a rejeitar o nome do Senhor, o convite da salvação, porque estão presos e preferem os próprios desejos e prazeres. Alguns estudiosos falam que chegam a ser ridículo essas desculpas que eles usaram. Alguns falam que é como se alguém dissesse assim: olha, eu não vou não, porque eu vou ter que tirar a roupa do varal, porque vai chover, sendo que o céu está aberto, o sol está pegando. Era algo desse nível, porque ninguém compra junta de boi antes de ver. Se você for estudar a história, ou até hoje, você não vai pagar um absurdo. Quem entende de fazenda, de agronomia, dessas coisas, você vai ver que ninguém vai pagar um absurdo em cabeça de boi só pela internet. Precisem conferir. E no caso da junta de boi, precisam ver se eles estavam trabalhando de igual forma. Então existia todo um processo. Então aquilo era ridículo. Tanto é que o dono da festa fica irado, porque eram desculpas esfarrapadas que eles usavam. Acabei de comprar uma propriedade. Quem é que compra a propriedade antes de ver? Quem é que investe antes de ver lá quantos metros quadrados? Se é do lado do sol, se é do lado da sombra, onde é, se o território é tranquilo, se é faccionado. Quem é que compra assim, irmãos? Desculpas esfarrapadas. E o que casou? Não, eu não posso ir, casei agora. Como é que o cara casa agora? Assim, casei agora, não é marcado não, a festa, a cerimônia, desculpas esfarrapadas. Eles já tinham recebido o primeiro convite, não confirmaram a festa, e quando estava tudo preparado, eles vieram com desculpas esfarrapadas. Qual tem sido as tuas desculpas para tu não viver os propósitos de Deus na tua vida? O que tu tem inventado de desculpas esfarrapadas para rejeitar o banquete notável do Senhor? E não adianta esconder, Ele contempla os nossos corações, Ele sabe onde está o nosso coração, se é nele, se é em primeiro lugar nas coisas do reino de Deus, ou se é nas coisas desta vida, nos prazeres dessa vida, nos pecados que nos cercam, como diz Hebreus, nos pecados que nos rodeiam, que estão contra nós, nos rodeando todos os dias. E aí é nessa hora que precisamos negar os pecados e aceitar o convite do Senhor, amém? É nessas horas que precisamos dizer um sim para o Senhor e rejeitar os pratos do diabo, porque senão você está no caminho para o inferno, querido. Não rejeite o convite do Senhor. São coisas que muitas vezes são até inofensivas, coisas aparentemente boas, dentro daquilo que buscamos e desejamos ter. Mas a questão é a tal da prioridade. O que nós temos priorizado? Escute isso: o reino nunca pode ser em segundo plano na vida do cristão. Primeiro lugar, o reino de Deus. Agrada a Deus, eu vou, eu estou. Se não agrada, eu estou fora. Se não honra o Senhor, eu estou fora. Se não agrada ao meu Pai, ao meu Deus, se não glorifica ao Senhor, eu não posso, eu não devo, porque importa que eu obedeça ao Senhor em primeiro lugar, não aos homens. Então existia essa rejeição. E por fim, a gente também pode observar que existiu ali a extensão do convite. Muitos rejeitaram o convite, mas o dono da festa, ele faz um segundo convite, a graça de Deus revelada, versículo 21 ao versículo 23, acompanhe comigo. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou aos seus servos: sai agora, mesmo para as ruas e becos da cidade, e trazem para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e coxos. Mais tarde lhes relatou o servo: tudo o que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique
repleta. O convite foi estendido. O convite à salvação, ele continua estendido para nós. Aleluia! A graça de Deus é revelada. O convite chegou até nós, os necessitados, fragilizados, humildes de espírito, pobres de espírito, que ele relata em Mateus 5. Bem-aventurados pobres de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. É aqueles que são humildes, que reconhecem que nada são, que precisam de Deus, que aceitam o convite. Ele mandou ir nessas pessoas esquecidas, mas ao contrário daqueles que pensavam, aqueles que eram donos de si mesmos, que não precisavam de Deus, que não precisavam da fé, que não precisavam da palavra, que pensavam apenas nessa vida terrena, nesse plano provisório, e negaram o convite eterno do Senhor. Aqueles outros que nada tinham, perceba espiritualmente que esses pobres, aleijados, cegos, são os que necessitam, e ali recebem o convite, aceitam a graça de Deus. Muitos aceitam essa graça, louvado seja Deus por isso. Se aqui estamos hoje, se nós nos entregamos a Deus, é porque nós entendemos a nossa posição, de quem nós éramos sem o Senhor, de quem nós somos no Senhor, de quem nós podemos ser no Senhor, porque a graça de Deus foi revelada a nós, a extensão do convite foi até nós, irmãos, e nos alcançou. Aleluia! Ainda há espaço na festa. Ele continua a convidar os que têm fome e sede: venham comer e beber de graça, da água da vida, do pão da vida. Ele continua a anunciar a extensão do convite, ela permanece ainda hoje. Fique de pé nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Muitos rejeitaram o convite, inventaram desculpas, e quem sabe você tem inventado uns 1000 desculpas, dizendo não para o Senhor, para viver uma vida longe de Deus, longe da santidade, longe do banquete do Senhor, longe daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Mas Ele ainda continua com esse convite estendido até você. O amor de Deus, ele não acabou. Aleluia.